Num evento cheio de luxo e mulheres ricas disputando a atenção do viúvo milionário, ele se encantou justamente por quem ninguém esperava: a garçonete. A noite começou com aquele ar de exagero que só festa de gente rica tem. Limusines parando, uma atrás da outra na frente do Clube dos Empresários, o lugar mais chique da cidade. Era uma daquelas noites em que todo mundo que se acha importante faz questão de aparecer. As mulheres desciam dos carros com vestidos brilhando mais do que árvore de Natal, salto alto que mais parecia instrumento de tortura e perfume forte que dava para sentir do outro lado da rua. Os homens? Terno sob medida, cabelo milimetricamente ajeitado e aquele olhar de quem acha que o mundo gira em volta deles. Lá dentro, o salão estava lotado. Luzes meio amareladas, música ambiente tocando bem baixinho e garçons indo de um lado para o outro com bandejas cheias de espumante. Tinha mesa com frutas cortadas em formatos estranhos, outra só com queijos importados, e até sushi feito na hora por um chefe que ninguém sabia o nome, mas todo mundo dizia que era famoso. No meio disso tudo, Maria andava de um lado para o outro com uma bandeja nas mãos, tentando não escorregar no chão liso nem esbarrar em ninguém. Era o primeiro evento grande que ela trabalhava. Tava nervosa, mas fazia de tudo para não demonstrar. Ela usava o uniforme preto e branco padrão do buffet, preso com um avental simples. O cabelo preso num coque apertado e os pés doendo desde a primeira hora. Do outro lado do salão, o assunto era um só: André Valente, o viúvo milionário que todo mundo estava esperando chegar. Ele era dono de uma rede de empresas gigantes. Tinha perdido a esposa num acidente trágico 2 anos antes e, desde então, tinha sumido dos eventos sociais. Só aparecia de vez em quando em reuniões de negócios ou em alguma entrevista rápida, mas naquela noite ele confirmou presença. E isso já tinha causado um alvoroço entre as convidadas, principalmente Patrícia Nogueira, uma das mulheres mais conhecidas da cidade. Rica, influente, linda e cheia de confiança, ela já tinha avisado as amigas: hoje o André não escapa. Quando ele finalmente entrou, deu para sentir o ar mudar. As conversas diminuíram. Os olhares se voltaram todos para a porta principal. André estava impecável. Terno escuro, barba por fazer, olhar sério. Ele andava com calma, sem pressa de agradar ninguém. Cumprimentou alguns conhecidos com um aceno leve e seguiu para o bar. As mulheres começaram a se movimentar. Patrícia foi a primeira. Pegou 2 taças de espumante e caminhou na direção dele com aquele sorriso ensaiado, como se tudo tivesse sido planejado. Só que antes de chegar até ele, um pequeno acidente aconteceu. Maria, carregando uma bandeja com copos, tropeçou sem querer numa das almofadas mal posicionadas no canto da sala. Não chegou a cair, mas um dos copos escorregou e foi direto no chão, estourando em pedaços. A maior parte das pessoas nem deu atenção. Só olharam com aquele ar de desprezo, como se ela fosse invisível. Mas André viu, e em vez de fingir que não aconteceu, ele foi até ela. Você precisava ver a cara da Patrícia congelando no meio do salão. Ele se abaixou, ajudou Maria a juntar os pedaços, perguntou se ela estava bem. Ela respondeu sim, meio sem graça, sem saber onde enfiar a cara. Foi tudo muito rápido, mas o olhar dos dois ali foi diferente. Não teve flerte exagerado, nem papo forçado. Só uma troca simples, mas que ficou no ar. André deu um leve sorriso antes de se levantar e seguir para o bar, enquanto Maria ficou parada por uns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, a festa seguiu, mas o clima tinha mudado. Patrícia ficou incomodada. Passou o resto da noite olhando para Maria como se ela fosse uma ameaça. As outras mulheres começaram a cochichar umas com as outras, reparando em cada movimento do viúvo e tentando entender se ele estava mesmo interessado numa simples garçonete. Maria, por outro lado, voltou ao trabalho tentando fingir que nada tinha acontecido, mas por dentro sentia algo estranho. Aquela troca de olhares com André mexeu com ela de um jeito que não dava para explicar. Não era sobre dinheiro, nem fama, nem charme. Era só diferente. Lá pelo meio da festa,
André recusou uma dança com Patrícia. Disse que preferia ficar sentado. Isso aumentou ainda mais o burburinho. Ela riu, fingiu que não se importava, mas dava para ver que estava engolindo a frustração. As outras mulheres começaram a pegar mais leve, mas ainda assim, cercavam André sempre que dava. Ele, no entanto, parecia desinteressado de tudo. Só observava, falava pouco, bebia devagar. Vez ou outra olhava discretamente na direção de Maria, que continuava servindo os convidados sem parar. Enquanto o salão ia se enchendo de risadas forçadas e sorrisos treinados, Maria teve que passar perto dele de novo. E foi aí que, sem que ninguém percebesse, ele disse um boa noite, baixo, direto para ela. Ela travou, respondeu com um sorriso tímido e seguiu. Ninguém viu, mas para ela, aquele momento pareceu maior do que o evento inteiro. A noite já estava quase acabando quando o gerente do buffet mandou todos os funcionários para a cozinha, organizando a retirada dos materiais. Maria ainda estava com a cabeça longe, pensando naquela troca rápida com André. Ela não entendia direito por que aquilo tinha mexido tanto com ela. Talvez porque ninguém nunca tinha olhado para ela daquele jeito. Sem pena, sem superioridade. Só com interesse genuíno. E foi ali, naquele canto do salão, com a cidade inteira cheia de luzes lá fora e o som abafado da festa ainda tocando ao fundo, que algo começou. Algo que nem Maria, nem André, nem ninguém naquela festa podia imaginar onde ia dar. Ainda era cedo para entender, mas aquele olhar tinha sido o primeiro passo de uma história que ia virar a vida deles de cabeça para baixo. O relógio marcava quase 9 da noite, quando a movimentação na entrada do salão aumentou. Teve até um garçom que espiou pela cortina do fundo e correu avisar os outros. Ele chegou. Foi só isso e pronto. Parecia que tinha entrado uma celebridade no lugar. A mulherada ficou em alerta. Algumas se ajeitaram na cadeira, outras retocaram o batom na pressa, puxaram o vestido para cima, disfarçaram o decote. Patrícia Nogueira já estava estrategicamente posicionada perto da entrada, fingindo que olhava o celular, mas com o olho bem vivo, esperando a hora certa. A porta abriu e André entrou com calma, sem fazer pose, sem sorrir demais, do jeito dele. Alto, com aquele olhar firme de quem já viu muita coisa na vida, ele parecia alheio ao alvoroço ao redor. Usava um terno preto bem cortado, camisa branca, nenhum acessório chamativo. Não precisava. A presença dele por si só já dizia tudo. Caminhou tranquilo, cumprimentando alguns conhecidos com um leve aperto de mão. Nada forçado. Não parava muito. Não puxava conversa. Parecia mais do tipo que prefere observar. Quem estava perto dele tentava puxar papo. Um dos diretores da Associação dos Empresários tentou fazer piada. Levou uma risada rápida e uma olhada meio fria. André era educado, mas não se derretia. Era o tipo de cara que, mesmo calado, chama mais atenção que quem fala o tempo todo. E claro, isso só deixava as mulheres ainda mais doidas. Patrícia, que já conhecia André de outros eventos antigos, esperou o momento certo. Deixou ele pegar uma bebida no bar, respirar, e então se aproximou. Sorriso largo, ombros para trás, aquela postura de mulher que sabe que é bonita e que está acostumada a ser o centro das atenções. Falou alguma coisa no ouvido dele que ninguém escutou. Ele respondeu com um sorriso rápido, educado, mas não parecia muito empolgado. Mesmo assim, ela ficou. E foi puxando o assunto, tentando fazê-lo rir, mostrar algum interesse. Mas ele não reagia como ela queria. Enquanto isso, do outro lado do salão, Maria observava de longe. Tentava não demonstrar, mas de vez em quando, olhava para ele mesmo que sem querer. Tava se perguntando por que ele tinha falado com ela antes. Será que foi só educação? Será que ele tinha reparado nela mesmo? E por que isso estava mexendo com ela desse jeito? Ela nunca foi o tipo de mulher que sonhava com príncipe rico e sabia muito bem qual era o lugar dela ali, o de funcionária invisível. Mas ainda assim, algo naquele homem chamava a atenção. Ele não era igual aos outros. O clima entre ele e Patrícia começou a chamar a atenção.
Algumas mulheres ficaram de longe torcendo o nariz. Outras se aproximaram, fingindo que queriam conversar com ela, mas tentando escutar o que ele dizia. Só que André continuava do mesmo jeito, distante, olhando tudo com calma, mas sem se envolver de verdade. Ele não tinha pressa, não puxava ninguém para dançar, não se deixava levar pelo clima da festa. Estava ali, mas ao mesmo tempo, parecia estar em outro lugar. Uma hora, Patrícia tentou segurar ele pelo braço de leve, como quem convida para sair daquele canto. Ele tirou a mão com gentileza, mas firmeza. Disse algo que só ela ouviu, mas a expressão dela mudou. Fingiu que não ligou, deu um sorrisinho sem graça e saiu dali com um passo meio apressado. Foi direto pro grupo das amigas, dizendo que ele estava na dele, que ainda não estava pronto para se abrir com ninguém. Mas por dentro, ela já estava irritada. Não gostava de ser rejeitada, ainda mais por alguém que ela considerava da turma. André, depois disso, ficou um tempo ali sozinho, encostado no balcão, tomando seu drink devagar. Passava o olho pelo salão, como se estivesse tentando se distrair, mas parecia cansado de tudo aquilo. De vez em quando, o olhar dele cruzava com o de Maria. E cada vez que isso acontecia, ela fingia que não viu, baixava os olhos e seguia servindo. Mas por dentro, o coração disparava. E ele sabia disso. Tinha algo diferente ali, alguma coisa na simplicidade dela, no jeito discreto, que chamava mais atenção do que qualquer brilho ou salto alto. Lá pelas 10, começou a parte mais animada da festa. Um grupo musical subiu no palco e os convidados começaram a dançar. As luzes ficaram mais coloridas, os casais se formaram aos poucos. Patrícia dançava com um empresário mais velho, mas olhava de canto de olho para André o tempo todo. Ele não dançava. Ficava andando de um lado para o outro, conversando pouco, só com quem ele realmente conhecia. Nesse momento, Maria precisou levar uma bandeja até o lounge ao lado do palco. Passou bem perto dele, e sem ninguém ver, ele falou baixinho para ela. "Tá tudo bem com você?" Ela travou. Não esperava aquilo. Só respondeu com um aceno leve e continuou andando. Mas ele ficou ali, olhando enquanto ela se afastava. Era claro que ele queria conversar mais, mas também sabia que aquele não era o lugar, nem a hora. Alguns minutos depois, ele sumiu por uns instantes. Foi até a varanda lateral, onde quase ninguém estava. Ficou ali olhando a cidade lá embaixo, como se estivesse pensando em 1000 coisas. Era estranho. Um homem que podia ter tudo, qualquer mulher daquele lugar, mas parecia estar desconectado de tudo aquilo. No fundo, André carregava um peso que ninguém via. A morte da esposa ainda era recente, e ele se sentia fora de lugar em festas como aquela. Não via mais graça nas mesmas conversas, nos mesmos rostos, nas mesmas intenções por trás de cada sorriso. E talvez por isso, quando viu Maria ali, simples, nervosa, tentando fazer o trabalho dela direito, aquilo mexeu com ele. Foi como lembrar que existia vida fora daquela bolha. Quando voltou para o salão, foi direto pegar mais uma bebida. Não dançou, não brincou, não flertou com ninguém. Só ficou ali, parado, olhando em silêncio. E a cada vez que Maria cruzava o salão, ele dava um jeito de acompanhá-la com os olhos. E ela sabia. Fingia que não via, mas sentia. E assim, naquela noite cheia de gente importante, música alta e conversas vazias, o homem mais cobiçado do evento já tinha feito a única escolha que realmente importava. A festa estava no auge. A música estava um pouco mais alta. Os convidados já tinham tomado umas boas taças, e o salão parecia mais solto, mais cheio de risadas e gente tentando impressionar. Maria continuava seu trabalho de bandeja na mão, já cansada, mas focada. O calor era forte por causa das luzes e do entra e sai de gente. Ela suava na nuca, mas não podia parar. Quando dava, corria até a cozinha só para tomar um gole d'água escondida. Sabia que não podia errar, ainda mais num evento daquele tamanho. Enquanto isso, André estava no mesmo ritmo de antes. Quieto, observando tudo,
andando de um canto pro outro, fugindo das tentativas de aproximação das mulheres, que cada vez mais estavam ficando descaradas. Uma até tentou tropeçar perto dele para puxar assunto. Ele só ajudou a levantar a taça dela com frieza e voltou a andar. Já estava claro. Ninguém ali chamava a atenção dele. Quer dizer, quase ninguém. Maria tinha acabado de sair da cozinha com mais uma bandeja cheia de taças. Era a parte que ela menos gostava, porque precisava cruzar o salão inteiro, equilibrando aquilo sem deixar cair, sem esbarrar em ninguém. E como estava todo mundo mais animado, o risco era maior. Foi justamente no meio do caminho que uma mulher mais agitada deu um passo para trás sem olhar. Maria tentou desviar, mas o salto escorregou um pouco e a bandeja inclinou. Não deu tempo. Uma das taças escorregou e caiu no chão, fazendo um barulho seco. Não quebrou toda, mas rachou e espirrou bebida na barra do vestido da mulher. Silêncio. Mulher virou na hora, irritada. Era Dona Yolanda, esposa de um figurão da política local. Olhou para Maria como se ela tivesse jogado a bebida de propósito. Começou a falar alto, chamando atenção. É assim que vocês treinam os funcionários aqui? Que absurdo! Olha o meu vestido! Maria tentou se desculpar. Abaixou a cabeça, pegou a taça do chão, gaguejou "Me desculpa, senhora", mas já estava ficando vermelha. Tinha gente olhando. Ela sabia como aquilo podia dar ruim, e foi aí que ele apareceu. André, que estava perto, viu tudo e foi até lá. Ninguém esperava. Chegou com calma, colocou a taça dele numa mesa e falou direto com Yolanda, mas num tom firme e sem dar abertura para drama. Foi um acidente. A senhora deu um passo para trás sem ver. Ela não teve culpa. Yolanda tentou retrucar, mas ele nem deixou. Olhou para Maria e perguntou se ela estava bem. E foi nesse momento, quando ela levantou o rosto e os dois se encararam, que tudo parou. Foi rápido. Nem 5 segundos. Mas o tempo pareceu dar uma travada. Ela segurava a bandeja com as mãos tremendo um pouco. Os olhos castanhos dela, grandes, assustados. Os dele, firmes, calmos, como se tentassem dizer sem falar que ela não precisava se preocupar. Não teve troca de sorrisos forçados, nem olhar de flerte barato. Foi uma conexão estranha, silenciosa, mas que ficou ali, pendurada no ar. Quem viu de fora pode até não ter percebido, mas quem estava perto sentiu. Foi como se existisse um barulho diferente. Entre os dois, uma linha invisível puxando um para o outro. Maria respondeu com um aceno quase imperceptível. André deu um passo para o lado, criando espaço para ela passar. Ela foi, meio sem jeito, tentando sair daquele centro das atenções que não combinava com ela. Patrícia, que tinha voltado a circular pelo salão, viu de longe e ficou com os olhos afiados. Não gostou nem um pouco. Na cozinha, Maria encostou a bandeja na pia e respirou fundo. O coração estava acelerado. Passou a mão no rosto, ajeitou o coque, tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Não era só o susto do tombo, era outra coisa. Aqueles olhos dele ficaram grudados na memória dela, e ela sabia que não era impressão. Ele tinha olhado para ela de um jeito que homem nenhum tinha olhado antes. Nem os colegas de trabalho, nem os ex que só viam o que queriam tirar dela. Aquilo foi diferente. Assustador até. André voltou pro bar e ignorou os olhares curiosos. Não comentou nada com ninguém. Só pegou outra bebida, sentou numa das poltronas do canto e ficou ali, olhando o movimento. Mas com a cabeça longe. Aquele rosto dela, aquele jeito simples, ficou na mente dele como um eco. No fundo do salão, Maria recebeu uma bronca leve do supervisor, que foi avisado do incidente. Ela pediu desculpas, prometeu mais atenção e voltou para o trabalho. Mas não era mais a mesma. Aquela tensão da troca, de olhares, aquele cuidado inesperado, tinha mexido com ela de um jeito que nem conseguia explicar. Aos poucos, o burburinho sobre o acidente foi sumindo e a festa voltou ao ritmo normal.
Mas entre Maria e André, algo tinha sido acionado. Um interesse que ninguém planejou, ninguém esperava. E o mais estranho, nenhum dos dois conseguia parar de pensar naquele instante. Depois daquela troca de olhares, nada voltou ao normal. Maria tentava fingir que estava tudo bem, mas dentro dela parecia que o corpo não estava mais no mesmo ritmo. Estava elétrica por dentro e calma por fora. Cada vez que passava pelo salão, o olhar ia direto, quase sem querer, para onde André estava. E ele olhava de volta. Sempre. Não importava quem estivesse falando com ele, nem quantas taças de espumante tivessem na mesa. Quando ela entrava no campo de visão dele, o mundo ao redor parecia ficar em segundo plano. E isso, claro, não passou despercebido por Patrícia. Ela não era boba, muito menos ingênua. Percebeu na hora o que estava acontecendo. E por mais que tentasse disfarçar com aquele sorriso de mulher segura, por dentro estava espumando. Patrícia nunca teve dificuldade com homem nenhum. Sempre foi a mais desejada, a mais falada, a que os outros elogiavam mesmo quando ela não fazia esforço. E agora, bem ali na frente dela, André Valente, o viúvo mais disputado da cidade, estava olhando para a garçonete. Aquilo não descia, não fazia sentido. Ela não conseguia aceitar. Então Patrícia entrou no modo que ela conhecia bem. Modo ataque. A primeira jogada foi sutil. Se aproximou de André com 2 taças na mão e entregou uma para ele, como se estivesse só sendo simpática. Perguntou se ele queria dançar, mesmo sabendo que ele já tinha recusado antes. Ele agradeceu, mas disse que não dançava. Ela não saiu. Continuou ali, perguntando da empresa, dos filhos, da última viagem que ele fez para a Europa. Tentava rir, alto, colocar a mão no braço dele, tocar o ombro. Mas ele não retribuía nada. Só respondia o que precisava e olhava em volta, desconfortável. Patrícia percebeu que precisava mudar de estratégia. Se fazer de divertida e simpática não estava colando. Então ela resolveu usar o que mais funcionava no mundo dela: influência. Chamou uma amiga jornalista que estava cobrindo o evento e cochichou no ouvido dela. A ordem era clara: espalhar discretamente que André estava voltando à ativa e que ele e Patrícia estavam se reaproximando. A matéria não precisava sair naquela noite. Só uma postagenzinha com uma foto de longe, os dois juntos, legenda ambígua. Será que temos um novo casal? Coisa leve, mas suficiente para criar burburinho. Ela sabia jogar. Enquanto isso, Maria passou de novo por perto dos dois. Tentou não olhar, mas foi inevitável. E viu a mão de Patrícia no braço dele. Isso doeu mais do que ela imaginava. Sentiu um aperto no peito, uma vontade de sumir dali. Mas logo desviou o olhar e seguiu, firme. Não ia dar bandeira. Já sabia que não fazia parte daquele mundo, então melhor nem se iludir. Mas o que ela não sabia é que naquela hora, André também tinha visto ela olhar e tinha percebido a tristeza rápida nos olhos dela. Aquilo bateu forte. Ele começou a se questionar por que estava deixando a presença de Patrícia crescer ao redor dele daquele jeito. Decidiu levantar, educadamente encerrar a conversa e ir até a varanda respirar um pouco. Patrícia ficou parada, sorrindo amarelo, olhando ele se afastar. Na varanda, André encostou no parapeito e ficou olhando as luzes da cidade. Lá dentro, a música continuava alta, as risadas seguiam. Mas ali fora o silêncio fazia bem. Ele pensava em como aquele mundo social tinha perdido o brilho. Nada ali mais fazia sentido. Era tudo tão vazio, tão forçado. E quando pensava nisso, vinha a imagem da garçonete de olhos grandes, que tropeçou e pediu desculpa como se carregasse o mundo nas costas. Lá dentro, Patrícia foi até um grupo de amigas. Riu alto, contou piadas, fingiu que estava tudo ótimo. Mas no fundo, estava arquitetando o próximo passo. Ela queria tirar Maria dali de qualquer jeito. Não ia perder espaço para uma funcionária de buffet. Isso para ela era inadmissível. Nem era pelo André, na verdade. Era pelo ego. Pela certeza de que, no mundo dela, ela sempre tinha que ser a mais desejada,
a mais poderosa. Mais tarde, André voltou para dentro. Foi até o bar, pegou uma água dessa vez. Maria passou mais uma vez por ele. Quando estava voltando para a cozinha, ele falou, num tom baixo, mas firme. Você tá bem? Ela parou. Virou de leve o rosto, surpresa, sem saber o que responder de verdade. Só balançou a cabeça e disse, tô, sim. Mas os olhos dela não diziam isso, e ele percebeu. Antes que ela fosse embora, ele disse outra coisa. Você trabalha aqui sempre? Ela engoliu seco. Disse que não, que era só um freela, que pegava esses eventos de vez em quando, dependendo da escala. Ele respondeu com um entendi, calmo, mas ficou olhando ela ir embora. Patrícia, do outro lado do salão, assistiu essa cena toda, e aí entendeu. Não era impressão. Tava acontecendo mesmo, foi embora da festa mais cedo. Mas não sem antes deixar um recado com o gerente. Do buffet, pediu o nome da garçonete. Fingiu que era para dar um elogio formal, mas na verdade, queria saber exatamente com quem estava lidando. O jogo, para ela, tinha começado de verdade. E ela nunca gostou de perder. Maria, quando chegou em casa, jogou o sapato longe e foi direto lavar o rosto. A cabeça ainda rodava com tudo que tinha acontecido. Sabia que algo tinha mudado. Sabia que aquele olhar de André não era só gentileza, mas também sabia o tamanho da encrenca que isso podia virar. Só não fazia ideia do que vinha pela frente. Na manhã seguinte à festa, Maria acordou com os pés latejando e a cabeça cheia. Tinha dormido mal, virando de um lado para o outro pensando nas coisas que aconteceram. A imagem de André perguntando se ela estava bem ainda rodava na cabeça dela como um filme em looping. Parecia pouco, mas para ela significava muito. Só que logo que abriu o celular, veio a rasteira. Recebeu uma mensagem da colega do buffet, com um print de um post de um perfil de fofoca da cidade. Aquelas páginas que vivem de boato, mas que todo mundo segue escondido. Tava lá a foto. André conversando com ela no salão. Não era uma imagem nítida, mas dava para ver os dois perto, ele inclinado levemente na direção dela. E a legenda. Viúvo bilionário troca confidências com funcionária do buffet. Será que temos casal novo na área? O coração de Maria gelou. Primeiro veio a vergonha. Depois, o medo. Imaginou o que as pessoas iam pensar. Imaginou os comentários no trabalho, na vizinhança, até entre os parentes mais distantes. Não queria virar assunto de ninguém. E, principalmente, não queria que achassem que ela estava dando em cima dele. Porque não estava. E pior, não queria acreditar que aquele momento entre eles tinha sido só mais um papo bobo que alguém exagerou. No fim da tarde, ela foi chamada pela gerente do buffet. Tava com cara fechada, jogou o celular na mesa e perguntou o que tinha acontecido na noite anterior. Maria explicou tudo. Disse que não teve nada demais. A gerente parecia dividida entre acreditar e proteger a imagem do buffet. Disse que a partir daquele momento, Maria não seria mais escalada para eventos de elite. Melhor evitar esse tipo de exposição, ela disse, com aquela voz fria de quem já decidiu. Maria saiu dali sentindo o chão sumir. E não contou para ninguém, nem para a mãe, que andava doente e precisava de tranquilidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André estava em reunião com sócios. Mas a cabeça dele estava longe. Também tinha visto a postagem. E ficou irritado. Não com Maria, com o jeito como trataram ela. Sabia que aquela foto podia prejudicar a moça. Sabia que ela era diferente das outras pessoas daquele círculo. Sentiu culpa por isso. No fim do dia, deixou o escritório mais cedo e dirigiu até o endereço do buffet. Não entrou, só ficou parado no carro, observando, esperando uma chance de encontrar Maria sem causar mais barulho. Ela saiu pelos fundos, com uma sacola na mão e expressão cansada. Não viu André ali. Caminhou até o ponto de ônibus, como fazia sempre. Esperou o ônibus por uns 15 minutos, e foi aí que ele desceu do carro e foi até ela. Maria viu ele se aproximando e travou. Olhou para os lados, como quem tenta entender se é real.
Ele chegou perto, respeitando a distância, e falou num tom calmo, firme. Me desculpa. Ela franziu, a testa confusa. Ele continuou. Por você ter virado notícia por minha causa. Não era minha intenção. E eu sei que isso te atrapalhou. Maria tentou sorrir, mas os olhos começaram a encher d'água. Ela disse que não era culpa dele, que a cidade era pequena. As pessoas falavam de tudo. Mas dava pra ver que ela estava segurando muita coisa ali. André ofereceu uma carona. Ela recusou. Disse que precisava de ar, que preferia ir de ônibus. Ele respeitou. Só disse: se um dia quiser conversar, fora do trabalho, sem essa bagunça toda, eu adoraria. Só conversar. Ela olhou nos olhos dele por um segundo. Um daqueles segundos que valem por horas. Disse: vou pensar, e entrou no ônibus. Carro dele ficou parado lá por um tempo. André voltou devagar para a direção do centro, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo certo, mesmo que pequeno. 2 dias depois, Maria voltou ao trabalho, mas numa função diferente. Foi escalada para cuidar da reposição de pratos na cozinha. Longe do salão, longe do público. Claramente um rebaixamento disfarçado. Ninguém dizia isso, mas ela sabia. Ficou triste, mas aceitou. Precisava do dinheiro, não podia se dar ao luxo de recusar. Foi então que no final daquela semana aconteceu o gesto que ela nunca esperava. Maria estava saindo do trabalho quando a recepcionista do buffet a chamou. Disse que tinha um envelope com o nome dela, entregue horas antes por um homem de terno. Maria pegou sem entender nada. Abriu ali mesmo, achando que era algum aviso ou mensagem da gerência. Mas dentro tinha um bilhete simples, escrito à mão. Você foi a única coisa verdadeira naquela noite. Obrigado por existir. André. E junto com o bilhete, um pequeno broche de prata, em formato de andorinha. Nada extravagante, nada caro. Mas tinha um significado. Maria segurou aquilo nas mãos por minutos. O peito apertado, os olhos ardendo. Nunca ninguém tinha feito algo assim por ela. Nunca alguém tão distante daquele mundo dela tinha dado um passo em sua direção com tanto cuidado. Ela guardou o broche no bolso, olhou para o céu, respirou fundo e pela primeira vez em dias sorriu. Um sorriso pequeno, mas de quem sentiu que mesmo com tudo contra, talvez estivesse no caminho certo. Na manhã de segunda-feira, a cidade acordou com o celular, apitando mais do que despertador. Sites de fofoca, grupos de WhatsApp, redes sociais, tudo pipocando com o mesmo assunto. O viúvo bilionário, André Valente, teria se encantado por uma garçonete durante a festa mais chique do ano. As manchetes variavam, mas a essência era a mesma. André Valente deixa socialites de lado e se aproxima de funcionária do buffet. Outra dizia: mistério no coração do milionário. Nova paixão entre taças e bandejas? As fotos estavam em todo lugar. Algumas distantes, tiradas por celular. Outras mais próximas, postadas por um fotógrafo freelancer que vendia cliques para o site da cidade. Tinha a imagem dele pegando na mão de Maria quando ela quase caiu. Uma em que ele olhava para ela no meio da multidão. E uma outra em que os dois pareciam estar conversando no canto do salão, mesmo que fossem só segundos. Maria só viu tudo isso quando chegou em casa do turno da manhã. A prima dela mandou um link com um emoji de susto. Ela clicou achando que era outra coisa, mas quando viu o nome dela nas entrelinhas, o estômago virou. A matéria não citava diretamente, mas usava expressões como jovem humilde do serviço ou funcionária de origem simples. Era ela, não tinha dúvida. Na parte dos comentários, o caos. Gente dizendo que ela era interesseira, que devia estar dando em cima do patrão. Outros diziam que se fosse verdade, ela era esperta. Teve até quem fez piada comparando com o filme. Clichê. Mas o pior era ver conhecidos interagindo com aquilo, curtindo, mandando risadinhas. Até uma ex-colega da escola marcou outra pessoa num comentário que dizia: ela sempre sonhou alto demais,
Maria quis sumir. Fechou o celular, jogou na cama e ficou parada, olhando para o teto. Era como se tivessem invadido a vida dela sem pedir licença. Tudo por causa de um olhar e meia dúzia de palavras. Ela não tinha feito nada. E mesmo assim, estavam tratando como se ela tivesse aprontado alguma coisa. No buffet, o clima estava estranho. Os colegas olhavam com aquela cara de quem já viu a fofoca, mas fingem que não sabem de nada. Só que o silêncio era ainda pior. A chefia chamou ela de novo, mas dessa vez com mais cobrança. Disseram que ela não poderia mais atuar nem dentro do salão nem perto de convidados. Para preservar a imagem da empresa e evitar mais confusões. Ela ouviu calada, cabeça baixa, vontade de chorar. Não queria perder o emprego. Precisava daquele dinheiro para pagar o tratamento da mãe, as contas atrasadas, o aluguel. Enquanto isso, na outra ponta da história, Patrícia aproveitava. Ela tinha sido a principal fonte por trás da fofoca. Aquela jornalista amiga a quem ela tinha feito um comentário inocente na festa era, na verdade, a responsável pelo texto que circulava agora como incêndio em Mata Seca. E o plano estava funcionando. Patrícia sempre soube jogar nos bastidores. Com um empurrãozinho aqui, uma insinuação ali e pronto. A imagem da garçonete já estava manchada. Ela andava pela academia como se fosse uma celebridade, respondendo as perguntas das amigas com falsos suspiros e frases cheias de duplo sentido. Eu só quero que ele seja feliz, mas espero que ele saiba onde está pisando. Era o suficiente para plantar a dúvida. E plantar dúvida era o que ela mais sabia fazer. André também viu as notícias. Estava no carro, indo para uma reunião, quando o assessor entregou o celular. Ele leu em silêncio, o maxilar travado. Sabia que não podia reagir publicamente, senão ia dar ainda mais espaço para o assunto crescer. Mas por dentro, a raiva subia, não só pela invasão na vida dele, mas principalmente por saber que Maria podia estar sendo atacada por algo que não tinha culpa nenhuma. Tentou ligar para ela, mas o número que ela tinha deixado no cartão do buffet não funcionava fora do expediente. Mandou mensagem para um funcionário do evento pedindo o contato dela, mas ninguém quis se comprometer. A verdade é que mesmo rico e poderoso, André estava cercado por gente que preferia evitar qualquer movimento fora do script. Na casa de Maria, a mãe percebeu que algo estava errado. Perguntou, insistiu, e Maria acabou contando. Chorou na frente dela pela primeira vez em meses. A mãe segurou a mão dela e disse que ela não fez nada de errado, que as pessoas sempre vão falar, mesmo quando a gente só está tentando sobreviver. Foi o tipo de apoio que Maria precisava, mas ainda assim, o medo de perder tudo que ela tinha era maior. No final do dia, enquanto Patrícia jantava com amigos e ria alto num restaurante da moda, Maria fazia o cadastro para uma vaga de auxiliar, de limpeza num hospital. Queria garantir uma saída, caso fosse mesmo mandada embora. A humilhação era tanta que ela nem pensava mais em André, só queria paz. Mas ele ainda pensava nela. E naquele mesmo momento, sozinho no escritório escuro da cobertura dele, André olhava de novo para a foto que tinha tirado com o celular escondido da prateleira da cozinha, onde ela estava de costas colocando taças na bandeja. Ele tinha tirado aquilo naquela noite sem nem saber por quê. Só sabia que tinha algo ali, naquela mulher, que ninguém ali dentro jamais entenderia. 2 dias depois do estouro da fofoca, Maria estava no refeitório do buffet, comendo um misto frio e mexendo no celular, tentando achar alguma vaga nova de trabalho. Já estava cansada de se sentir deslocada ali dentro, mas não podia simplesmente sair. A mãe precisava da medicação que só o plano da empresa ajudava a cobrir. Estava naquele modo automático, tipo quando a cabeça já está desligando e a vida segue por instinto. Foi aí que uma das coordenadoras entrou, falando que tinha uma mulher querendo falar com ela lá fora. Maria estranhou. Não estava esperando ninguém. A primeira coisa que passou na cabeça foi problema. Sempre que alguém quer conversar do nada, vem bomba. Ela limpou as mãos no guardanapo, ajeitou o uniforme e foi até a entrada do prédio. Do lado de fora, num carro preto com vidro aberto, estava Patrícia Nogueira. Óculos escuros, batom vermelho, cabelo preso de um jeito que parecia que ela estava indo para uma sessão de fotos e não para emboscada.
Ela chamou Maria com um gesto leve de mão, como quem convida um velho conhecido para conversar. Maria chegou perto desconfiada. Patrícia abriu a porta e disse com aquele tom educado que incomoda mais que grosseria: "Senta aqui comigo um minutinho. Querida, não vou tomar seu tempo." Maria ficou em pé. "Prefiro falar aqui mesmo." Patrícia tirou os óculos devagar, encarou ela por alguns segundos e deu um sorrisinho, tipo de quem quer bancar a simpática, mas não esconde o desdém. "Olha, eu não vim aqui para te ofender. Pelo contrário, eu vim te fazer um favor." Maria cruzou os braços, já com o corpo tenso. "Que favor? Eu sei que a vida não deve ser fácil para você. Trabalhar o dia todo em pé, carregar bandeja, atender gente grossa. E bom, agora com tudo o que aconteceu, imagino que as coisas devem ter ficado ainda mais difíceis, né?" Maria não respondeu, só ficou olhando. "Eu sei que você se aproximou do André sem querer, que aquilo ali foi um acaso. Mas o problema é que você virou notícia. E, infelizmente, o mundo dele não combina com o seu." Maria deu um passo para trás. "Se a senhora quer dizer alguma coisa, pode falar de uma vez." Patrícia se ajeitou no banco como quem se prepara para dar o bote. "Tá bom, eu vim te oferecer uma ajuda. Uma quantia, nada absurda, mas que pode te dar um tempo para respirar. 2 meses de aluguel, digamos assim. Em troca, eu só peço que você se afaste, que não tente mais se aproximar do André. Não atenda, não. Responda, não crie esperanças. Isso não é pessoal, é só o certo a se fazer." Maria ficou parada, tentando absorver aquilo. A raiva subiu junto com um nó na garganta. "E por que exatamente você acha que eu me aproximei dele?" "Porque todo mundo faria isso. E porque você teria todo o motivo do mundo para tentar. Ele é rico, generoso, um prato cheio para alguém que tem pouco." O sangue de Maria ferveu. "Eu não pedi nada a ele. Nunca. Nem sabia que ele ia falar comigo naquela noite. Mas falou. E agora tudo virou uma bagunça. A imagem dele, o nome da família. Você acha mesmo que ele pode se envolver com você sem consequências?" Maria fechou a cara. A mão tremia, mas a voz saiu firme. "A senhora não sabe nada sobre mim, e se o problema todo é a imagem dele, pode ficar tranquila. Eu não tenho interesse em fazer parte disso. Então aceita a ajuda. Resolve tua vida. Segue em paz. Isso é melhor para todo mundo." Maria respirou fundo, como se precisasse puxar ar para não explodir. "Eu não tô à venda. E se a senhora veio até aqui achando que um envelope com dinheiro ia me fazer desistir de ser tratada como gente, veio perder tempo." Patrícia fechou a cara por um segundo. Depois, o sorriso voltou, mas mais forçado. "Então não reclama quando a porta se fechar, porque ela vai fechar, e você vai lembrar dessa conversa." Maria virou as costas e entrou no prédio de volta, com o coração batendo no peito como tambor. Foi direto pro banheiro, trancou a porta, lavou o rosto e deixou as lágrimas caírem. Não era só pela humilhação, era pela impotência de ver que, mesmo sem fazer nada, tinha se tornado um alvo. Do lado de fora, Patrícia guardou o envelope de volta na bolsa e ligou o carro. O sorriso no rosto tinha sumido. Agora era só raiva e frustração, porque a garota tinha mais coragem do que ela esperava. E isso tornava as coisas ainda mais perigosas. Naquela mesma noite, Maria contou tudo para a mãe, que ouviu calada e depois abraçou a filha forte. As duas ficaram sentadas no sofá, em silêncio, assistindo um programa qualquer na TV. Não tinham muito, mas se tinham uma a outra. E isso, naquele momento, era o que segurava tudo de pé. Enquanto isso, André recebia uma visita do irmão Marcelo, que começou a comentar sobre as companhias que ele andava tendo. Falou de forma indireta, mas com aquela malícia típica de quem já tá se metendo onde não foi chamado. A pressão estava vindo de todos os lados. E o jogo, agora, tinha ficado sujo. Depois da tentativa de suborno da Patrícia, Maria passou os dias seguintes ainda mais na dela. Evitava falar com os colegas,
Se escondia nos cantos da cozinha, abaixava a cabeça até para repor os talheres. Não queria confusão, não queria olhares, só queria que tudo aquilo passasse logo. Mas nada passava. A cabeça não parava. Quando deitava na cama à noite, lembrava das palavras da socialite, da raiva, da humilhação. E mais do que isso, lembrava do olhar de André. Do outro lado da cidade, André também andava inquieto. As reuniões pareciam todas iguais. Os relatórios, que antes prendiam a atenção dele, agora não faziam sentido. A cabeça voava, e o nome dela voltava, toda hora. Ele não era homem de agir por impulso. Sempre pensava 2, 3, 10 vezes antes de tomar qualquer decisão. Mas com Maria, era diferente. Era uma urgência nova, um tipo de verdade que ele não sentia fazia tempo. Foi então que ele ligou para o chefe do buffet. Preciso falar com uma funcionária sua, a Maria. Só quero conversar. Tem como me passar o contato dela? Do outro lado da linha, silêncio. Depois uma resposta seca. Ela não está mais autorizada a ter contato com clientes dos eventos. Questão de imagem. Melhor o senhor procurar por outro caminho. André fechou a cara, agradeceu e desligou. O outro caminho foi direto. Apareceu no fim do expediente. Esperou do lado de fora, dentro do carro. Quando viu ela saindo pela portinha, lateral com mochila nas costas, cabelo preso de qualquer jeito e passo cansado, desceu na mesma hora. Maria levou um susto quando viu ele parado ali. Oi. Ela olhou para ele assustada, mas não correu. Só parou, segurando a alça da mochila com força. O que você tá fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Só isso. Sem complicar nada. Ela não respondeu, só ficou parada. Ele continuou. Me desculpa por tudo. Por você ter sido exposta, por ter perdido espaço no trabalho, por terem te tratado mal. Eu sei que isso tudo começou por minha causa. Não foi sua culpa. Foi de quem inventou história onde não tinha. Mesmo assim eu deixei. Fiquei calado, quando devia ter te defendido. Maria mordeu o lábio, segurando a emoção. Tava cansada de ser forte. Por que você veio? Porque eu não consegui tirar você da cabeça desde aquela noite. Porque eu tô cansado de viver no meio de gente que só se importa com a aparência. E porque quando eu olhei pra você, eu vi alguém de verdade. Ela respirou fundo. O ônibus estava vindo lá no fim da rua, mas ela nem olhava mais pra ele. Você é o tipo de homem que tá acostumado, com mulher rica, com tudo no controle. Eu sou só eu. Não tem nada aqui pra te impressionar. É justamente isso que me impressiona. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Me dá só meia hora? Tem uma cafeteria aqui perto. Eu não quero te convencer de nada. Só quero te conhecer de verdade. Ela pensou por um segundo. Tava cansada, com dor nas costas, cheia de medo. Mas também tinha curiosidade. E um sentimento estranho de que, mesmo com tudo, ela merecia pelo menos ouvir alguém que a olhasse sem julgamento. Ela assentiu com a cabeça. André sorriu, aliviado. Os dois foram andando em silêncio até a cafeteria. Sentaram numa mesinha no canto, longe da vitrine. A luz era fraca, ambiente calmo, quase vazio. Maria pediu um café com leite. André pediu um chá de limão, do nada, como se estivesse tentando mostrar que não era tão previsível assim. Os dois riram disso. A conversa começou devagar. Ele perguntou sobre o bairro onde ela cresceu, como era a infância, a rotina de trabalho. Ela contou com naturalidade, sem floreio. Falou da mãe doente, do irmão que foi embora cedo, da época que vendia trufa na porta da escola. Ele escutava tudo com atenção, como se nada mais existisse. Depois, ela perguntou dele, sobre como era perder alguém do nada. André falou da esposa, sem drama. Disse que ficou 1 ano sem querer ver ninguém, que as pessoas continuavam o tempo delas, enquanto ele sentia que o dele tinha parado. Disse que aprendeu a disfarçar, a parecer inteiro mesmo quando não tava, e que se cansou disso. Eu não quero mais me esconder, nem me cercar de gente que só tá por perto por causa do sobrenome. Você apareceu num momento em que eu nem
Tava procurando ninguém. E mesmo assim, foi a única coisa que ficou na minha cabeça depois daquela festa. Maria abaixou os olhos. As mãos dela tremiam um pouco em cima da xícara. E o que você quer agora? Nada que você não queira também. Ela deu um sorriso tímido. Um daqueles que saem sem a gente perceber. Um pouco por gratidão, um pouco por alívio. E muito por finalmente se sentir vista. Eles ficaram ali mais uma hora, rindo de histórias simples, falando sobre filmes antigos, sobre comida ruim de micro-ondas e sobre as vezes em que a vida parece só querer derrubar a gente. Quando saíram, já era noite. Maria disse que precisava ir. André se ofereceu para levar, mas ela recusou. Disse que podia pegar o último ônibus. Ele aceitou, respeitando. Antes de se despedir, tirou um papel do bolso com um número escrito. Não precisa me ligar, mas se algum dia quiser conversar de novo, esse é meu número pessoal. Não passa. Pra ninguém, por favor. Ela pegou o papel com cuidado, dobrou e colocou no bolso da blusa. Os dois se olharam mais uma vez, daquele jeito que diz mais que qualquer palavra. Maria entrou no ônibus, sentou na janela e pela primeira vez em semanas se permitiu relaxar. Tinha alguém ali fora que não queria usá-la, nem calá-la, nem moldá-la. Queria só conhecê-la. Isso pra ela já era muita coisa. Patrícia não era o tipo de pessoa que aceitava perder. Nunca foi. Desde nova, aprendeu que tudo podia ser conquistado. Prestígio, posição, respeito, ou o que ela chamava de respeito pelo menos. Sempre controlou o próprio mundo com base em influência, sorrisos falsos, contatos estratégicos e um tipo de carisma que mais parecia hipnose. Mas pela primeira vez, uma peça da engrenagem dela tinha travado. E o que travou foi o ego. Desde o dia da festa, ela vinha se sentindo empurrada para escanteio. Primeiro, o olhar que André deu para a garçonete. Depois, o silêncio dele diante das fofocas. E por último, o que realmente detonou tudo. A notícia de que ele tinha sido visto numa cafeteria no centro, justamente com aquela menina. Um dos sócios do clube comentou no almoço com um "Tá sabendo dessa?", como quem joga gasolina numa fogueira. Patrícia riu por fora, mas por dentro, o sangue ferveu. Ela trancou a porta da suíte, sentou na frente do notebook e começou a procurar tudo o que podia sobre Maria. Nome completo, nome da mãe, histórico de redes sociais, post antigo, amigo em comum, qualquer brecha servia. Tinha um jornalista, conhecido que vivia com ela nas festas. Ligou para ele. Preciso que você descubra o máximo que puder sobre uma pessoa. Nome dela é Maria Aparecida da Silva. Deve ter uns 25, 26 anos. Trabalha num buffet desses aí que pega um evento de elite. Eu quero saber se tem sujeira. Qualquer coisinha serve. E se não tiver, inventa. O jornalista deu uma risada curta. Tá, mas isso tem que parecer real. Se eu publicar sem base nenhuma, meu nome vai pro lixo. Então dá um jeito. E se conseguir uma história boa, você ganha um bônus. 2 dias depois, o estrago começou. Saiu em um portal pequeno, mas com seguidores fiéis. Quem é Maria Aparecida? A verdade por trás da nova amiga do viúvo mais cobiçado da cidade. A matéria era toda trabalhada na malícia. Dizia que Maria havia sido suspensa da escola por problemas de comportamento na adolescência, que tinha um ex-namorado envolvido com coisas erradas, que já teria sido demitida de um restaurante por confusão com cliente. Nada confirmado. Nenhuma fonte clara. Só informações obtidas com exclusividade. O texto foi compartilhado em grupos, circulou pelo Instagram, viralizou nos perfis de fofoca. Em menos de 12 horas, Maria virou manchete. De novo, ela descobriu pela colega do buffet, que chegou com o celular na mão, assustada. Maria pegou o telefone, leu tudo com o coração disparado. Aquilo não era só humilhação. Era uma tentativa clara de destruir a imagem dela. Inventaram coisas absurdas. A tal briga com o cliente nunca existiu. A suspensão da escola foi por um erro administrativo. E o ex? Ela nem falava com ele há anos. Na hora, o peito apertou.
Ela foi direto para a sala da gerência, chorando de raiva. Mas antes mesmo de abrir a boca, a resposta foi seca. Maria, olha, a gente entende seu lado, mas você tá no centro de uma polêmica muito grande. A gente precisa proteger o nome do buffet. Por isso, a gente vai te desligar da equipe. Ela engoliu seco. Vão me demitir por causa de fofoca mentirosa? A gente tá tentando evitar mais exposição. E quem vai pagar o remédio da minha mãe semana que vem? Vocês vão pagar? Silêncio. Ela pegou a mochila e saiu com os olhos cheios d'água, mas sem deixar cair uma lágrima ali dentro. Não ia dar esse gosto pra ninguém. Naquele mesmo dia, André viu a matéria. Não pelos portais de fofoca, mas porque Marcelo, o irmão dele, mandou direto no celular com a legenda. É essa aí que você quer colocar na nossa vida? André quase quebrou o telefone de tanta raiva. Ligou pro assessor e mandou checar tudo. Em 2 horas veio a confirmação. Nenhuma das informações era verdadeira. Tudo sem fonte. Tudo espalhado por alguém com interesse óbvio em queimar a imagem da garota. André subiu no carro, foi direto pro bairro onde Maria morava. Parou na frente do prédio simples. Subiu as escadas 2 de cada vez. Quando bateu na porta, foi a mãe dela quem abriu. Boa tarde. Oi. Eu sou o André. Eu sei quem você é. Eu preciso falar com a Maria. É urgente. A mãe olhou para trás, chamou a filha. Maria apareceu com o rosto inchado de quem chorou o dia todo. Olhou para ele surpresa, mas não falou nada. Você tá bem? Não. Silêncio. Posso entrar? Ela abriu espaço. Ele entrou. Sentou no sofá velho, meio sem jeito. Ela ficou em pé. Eu sei que você viu a matéria. E eu sei que é mentira. Já tô atrás disso. Eu prometo que vou resolver. Vou tirar teu nome dessa bagunça. Eu perdi o emprego. Eu sei. E isso me mata de raiva. Porque você tá pagando por algo que não fez. O que eu fiz, André? Você foi você. E isso incomodou quem tá acostumado com gente falsa. Ela finalmente sentou. Os dois se encararam por alguns segundos. Ela queria acreditar. Mas também estava cansada de sofrer. Por que você ainda tá aqui? Porque eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. E ali, naquele sofá apertado, com o cheiro de comida simples vindo da cozinha e a dor ainda latejando no peito, Maria viu que talvez ainda existisse alguém no mundo disposto a ficar, mesmo quando tudo parecia desabar. Depois da conversa no sofá da casa de Maria, os dias ficaram diferentes. André começou a se movimentar nos bastidores para limpar o nome dela. Acionou advogados, mandou investigar o jornalista que espalhou a matéria, ligou para pessoas que nem lembrava que existiam só para descobrir de onde tinha partido aquilo tudo. No fundo, ele já sabia. Patrícia. Mas precisava provar. Enquanto isso, Maria tentava sobreviver. Mandava currículo, batia de porta em porta, imprimia cópias no xerox da esquina. Nada aparecia. Quando alguém chamava para entrevista, a pergunta vinha: você é aquela moça da internet, né? E ela sorria, sem graça, fingia que não era, e voltava para casa com a mesma resposta de sempre: qualquer coisa a gente entra em contato. A mãe dela, preocupada, dizia que tudo ia passar, mas até o otimismo dela já estava cansado. Numa sexta-feira à noite, André mandou mensagem perguntando se podia vê-la. Ela respondeu com um pode. Ele apareceu com 2 quentinhas na mão, refrigerante e um filme baixado no celular. Sentaram no sofá, dividiram a comida em silêncio. Depois, ele tentou puxar assunto, mas ela estava diferente. Mais fria. Respostas curtas. Pouco olho no olho. Você tá estranha, ele falou. Não tô não. Tá sim. Ela largou o garfo na quentinha e respirou fundo. Eu não sei se eu aguento, André. Isso tudo. Isso o quê? Ser alvo. Ser motivo de comentário. Ser julgada até quando eu tô só tentando trabalhar. Eu saí pra fazer meu serviço. Só isso. Agora tão dizendo que eu sou isso, aquilo, me tiraram do emprego. E sabe o que é pior?
É que mesmo você estando aqui, eu me sinto sozinha. Ele ficou em silêncio. Sabia que ela estava certa, mas também não sabia o que fazer. Eu tô tentando consertar isso. Eu sei. Mas parece que quanto mais você tenta, mais parece que eu sou um problema que precisa ser resolvido. Como se eu fosse um erro que você tá tentando limpar. Você não é um erro. Então por que parece? O silêncio virou um terceiro personagem ali entre eles. No sábado, André teve um jantar de negócios. A presença dele era obrigatória. Era com investidores estrangeiros, empresários da cidade e toda a elite que circulava nesses eventos. Ele pensou em levar Maria, mas desistiu. Achou que seria demais. Que expor ela ali de novo podia piorar tudo. Então foi sozinho. E Patrícia estava lá. Quando ela viu ele entrar, já estava com a taça de vinho na mão e o salto mais alto do armário. Se aproximou como quem não quer nada. Que coincidência, disse. É, coincidência, respondeu seco. Eu soube que você anda ocupado ultimamente. Algumas matérias te colocaram em destaque. Engraçado, né? Como certas matérias parecem escritas sob encomenda. Ela não respondeu, só sorriu. E a sua nova amiga? Vai aparecer por aqui hoje? Ele ficou mudo. Achei que não. Um lugar como esse? Talvez não combine com ela. André segurou firme a taça. Ficou um tempo olhando o fundo do copo, depois deu as costas e foi embora do jantar. Na manhã seguinte, ele passou na casa de Maria. Tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Esperou no portão. Mandou mensagem. Ligou. Nada. Meia hora depois, recebeu um áudio. Hoje não, André. Eu preciso de um tempo. Ele entendeu. Só não aceitou. Na segunda-feira, Maria apagou o número dele do celular. Não porque não gostava mais. Pelo contrário. Mas porque estava doendo demais continuar tentando viver uma coisa que o mundo todo parecia querer destruir. Às vezes, amar alguém exige coragem. Mas às vezes, desistir também é um jeito de se proteger. André, do lado dele, ficou entre o orgulho e o vazio. Parou de insistir. Guardou o número dela. Não bloqueou. Mas também não mandou mais nada. E assim, sem briga, sem grito, sem drama, só com o silêncio. Os dois foram se afastando. Cada um achando que estava fazendo o certo. Mas os dois perdendo. Era uma quarta-feira comum. Céu nublado, gente de guarda-chuva andando apressada nas calçadas, buzina para todo lado. Maria tinha acordado cedo, feito café para a mãe, saído para mais uma rodada de entregas de currículo. Voltou para casa com a mesma sensação de sempre. Ninguém queria dar uma chance. Não depois daquilo tudo. O nome dela ainda rodava em voz baixa nos bastidores da cidade. E cada porta que batia na cara dela era mais um lembrete disso. Do outro lado da cidade, num prédio comercial cheio de gente engravatada, Caio, um jornalista que trabalhava num site independente, fechava o notebook com um sorriso no rosto. Ele era um dos poucos que não gostava de matéria plantada. Já tinha desconfiado desde o início daquela história mal contada sobre Maria. Nada fazia sentido. Era tudo vago demais, sem fonte, sem prova. E ele sabia que Patrícia Nogueira era o tipo de gente que usava o dinheiro e os contatos para moldar o que quisesse. Caio tinha recebido de forma anônima uma sequência de áudios. No começo achou que era trote. Depois ouviu com calma. Era ela, Patrícia. A voz não deixava dúvida. Conversando com o jornalista que soltou a tal matéria suja sobre Maria, ela dizia com todas as letras: se não tiver sujeira, inventa. Eu quero essa menina longe do André. A voz do outro homem também era reconhecível. Era o mesmo que assina a maioria das colunas de fofoca da região. Caio não pensou duas vezes. Fez o que ninguém tinha coragem. Juntou tudo. Montou a matéria, com prints, áudios, cronologia. Ligou pro chefe do portal. Eu tenho ouro aqui. E se a gente soltar, vai virar o assunto do mês. O chefe hesitou. Você tem certeza que é real? Tenho.
Já confirmei os dados do áudio com 2 especialistas. Já falei com o advogado. Isso aqui não é só fofoca. É crime. Na manhã seguinte, o site foi ao ar com uma manchete enorme, em vermelho. Patrícia Nogueira mandou inventar matéria falsa para destruir a imagem de Maria Aparecida. Dentro da matéria, os áudios, os prints, a linha do tempo e a pergunta final. Até quando vamos deixar o dinheiro apagar a verdade? Matéria viralizou em segundos. Dessa vez, diferente das outras, os comentários foram em outra direção. Gente pedindo desculpas por ter julgado Maria. Pessoas marcando os perfis de Patrícia com xingamentos, exigindo retratação. E o melhor, a matéria chegou onde precisava. André. Ele estava numa reunião quando o celular vibrou. Era uma notificação. Leu, abriu a matéria, colocou o celular na mesa e ficou olhando para o nada. Por dentro, a raiva dele crescia como fogo. Mas não era um fogo que queimava por dentro e passava. Era daqueles que empurra alguém para agir. Saiu da sala, entrou no carro e foi direto para a sede da empresa de Patrícia. Ligou antes para a assessoria jurídica dele. Eu quero processar os 2, ela e o jornalista. Mas, sem mais, eu quero isso para ontem. Enquanto isso, Maria estava em casa vendo TV com a mãe quando a matéria apareceu no programa da tarde. A apresentadora leu tudo em voz alta, com aquele tom dramático de quem adora um escândalo. A jovem Maria Aparecida, alvo de ataques nas últimas semanas, foi vítima de uma armação cruel feita por Patrícia Nogueira, segundo a apuração do site Central 24 Horas. Os áudios comprovam a intenção de destruir a imagem da funcionária, apenas por ciúmes do empresário André Valente. A mãe de Maria apertou a mão dela com força. Maria ficou paralisada. Demorou para cair a ficha. Quando olhou o celular, tinha mais de 50 mensagens. Gente pedindo desculpa, gente oferecendo trabalho, gente que nem falava mais com ela há anos agora aparecendo com desculpa pelo que eu disse. Mas o que mais mexeu com ela foi uma mensagem só. Eu te disse que você era de verdade. Agora todo mundo sabe. Me deixa te ver. Era do André. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Hoje não, mas em breve. Eu prometo. Patrícia, do outro lado, apagava fotos, deletava postagens, fechava comentários e tentava fingir que nada estava acontecendo. Mas o estrago já estava feito. O nome dela saiu dos convites da alta sociedade como quem tira um quadro da parede. De uma hora para outra, ela deixou de ser referência e virou vergonha. E tudo porque subestimou uma mulher que só queria trabalhar em paz. Na noite daquele dia, Maria saiu para caminhar. Colocou uma blusa leve, fones de ouvido e foi andando sem rumo. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém olhava torto, ninguém cochichava, ninguém apontava. O ar estava mais leve. O corpo ainda carregava o cansaço de tudo que viveu, mas o peito estava limpo, e no fundo, ela sabia. Aquilo não era o fim. Era só o começo de outra coisa. 2 dias depois, da matéria que explodiu nas redes e limpou o nome de Maria, o telefone dela tocou. Era uma ligação de número desconhecido. Ela pensou 2 vezes antes de atender. Estava sentada no sofá, com a TV ligada sem som e um copo de suco na mão. Atendeu com voz baixa, meio receosa. Alô? É você, Maria? Ela reconheceu a voz na hora. Era Thaís, uma das organizadoras da festa onde tudo começou. Oi, sim, sou eu. Eu queria te pedir desculpa, de verdade. A gente errou feio, com você. Te julgou, te afastou. E agora, depois de tudo, a gente só queria dizer que você é bem-vinda de volta. Se quiser. O buffet tá de portas abertas. E não só isso. Tem muita gente querendo trabalhar com você. Sua postura impressionou. Muita gente. Maria respirou fundo. Não respondeu na hora. Ficou um tempo em silêncio, como se ainda estivesse processando tudo. Ela agradeceu, mas disse que ia pensar. A verdade é que ela ainda não sabia se queria voltar para aquele ambiente. Mesmo com o pedido de desculpas, as marcas ainda estavam ali. Depois desligou, olhou para o celular por um tempo
e abriu a conversa com o nome salvo como A. Era o número de André. A última mensagem ainda estava lá. Me deixa te ver. Ela abriu o teclado. Escreveu. Pode ser hoje. Apagou. Escreveu de novo. Tem uma padaria perto de casa. Eu te espero às 18 horas. Dessa vez, enviou. Do outro lado da cidade, André estava no escritório, olhando uns papéis que já não significavam nada. Quando viu a mensagem, ficou alguns segundos parado, só olhando. Depois se levantou, pegou a chave do carro e saiu sem dizer nada para ninguém. Maria chegou primeiro. Sentou perto da janela, pediu um café com leite e ficou mexendo na colher como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Estava nervosa. Muito. Mas também estava firme. Não era mais a mesma mulher que ele viu naquele sofá chorando, nem a garçonete da bandeja trêmula da primeira noite. Era outra. Quando André entrou, viu ela ali, de costas para a porta. Parou por um segundo antes de se aproximar. Depois foi até a mesa. Ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Ele sorriu de volta e sentou na frente dela. Obrigado por me chamar, ele disse. Obrigada por não ter desistido. Eu quase desisti. Achei que tinha perdido você. Eu também achei. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Lá fora, o barulho dos carros passando. Dentro da padaria, só eles naquela mesa, como se o tempo tivesse parado ali. Eu precisei me afastar, ela começou. Não porque eu não gostava de você, mas porque estava doendo demais. Eu não sabia mais quem eu era no meio de tanta confusão. E agora? Agora eu sei. E eu sei que eu não quero mais viver com medo do que vão dizer. Mas também não quero alguém que precise esconder o que sente por medo da opinião dos outros. Ele abaixou os olhos. Eu te escondi, sim. Achei que estava te protegendo. Mas no fundo, eu estava protegendo a mim mesmo. O que os outros iam pensar, o que meu irmão ia dizer, o que os sócios iam falar. E enquanto isso, você estava apanhando sozinha. Me desculpa. Eu não quero ouvir me desculpa. Ela respondeu, olhando nos olhos dele. Eu quero saber o que você sente. Só isso. André ficou mudo por alguns segundos. Depois, falou devagar, do jeito que sempre fala quando a coisa é séria. Eu sinto falta de você. De conversar, de ouvir sua voz, de olhar para alguém e saber que é de verdade. Eu não sei onde isso vai dar. Mas eu sei que, se você não estiver por perto, nada do que eu tenho importa. Ela abaixou o rosto. Mordeu o lábio para segurar a emoção. Depois levantou de novo, com os olhos úmidos. Eu também não sei onde isso vai dar. Mas se você me der a mão, eu vou. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Ela colocou a dela por cima, devagar. E ali, sem anúncio, sem plateia, sem foto, sem escândalo, eles se reconectaram. Do jeito certo. Ficaram ali por mais de 1 hora, rindo, falando besteira, contando o que aconteceu nos últimos dias. Ele disse que processou Patrícia, que ela ia ter que responder na justiça. Ela contou que recebeu propostas de trabalho, que estava pensando em fazer um curso. Ele se ofereceu para pagar. Ela disse que não, que queria conquistar com o próprio esforço. Ele entendeu. No final, ele a levou até em casa. Dentro do carro, o silêncio era leve. Aquela calmaria de quem sabe que, dessa vez, não tem mais máscara, nem dúvida, nem joguinho. Quando ela desceu do carro, ele perguntou: Posso te ver? Amanhã? Ela sorriu. Pode. Mas dessa vez, me encontra onde eu trabalho. Começo num mercadinho novo aqui perto. Caixa número 3. Tá combinado. Ela fechou a porta, e ele ficou olhando ela entrar no prédio. Ficou ali mais um tempo. Depois, ligou o carro e foi embora, mas pela primeira vez, com o coração tranquilo, e ela, subindo as escadas, se sentia mais leve do que nunca, porque agora era tudo real, do jeito certo, sem barulho,
sem máscaras. Só os dois, de verdade. Na manhã seguinte, André acordou, com aquela sensação boa que faz tempo ele não sentia. Pegou o celular, viu a última mensagem da Maria, sorriu sozinho. Caixa 3, estarei lá. Era uma frase simples, mas que enchia o dia dele de sentido. Tomou café em silêncio, colocou a roupa com calma, como se o mundo tivesse diminuído de velocidade. Antes de sair, ligou para o advogado para saber como estavam as coisas do processo contra a Patrícia. Já estava decidido. Ela ia ter que responder, na justiça. Calúnia, difamação, manipulação de informação. O jornalista também ia rodar. Pela primeira vez, André sentia que estava fazendo a coisa certa, não só para ele, mas para alguém que merecia justiça. Mas antes de ir para o mercadinho, teve que passar na sede da empresa da família, onde trabalhava com o irmão, Marcelo. E foi aí que o céu, que parecia limpo, começou a fechar. Logo que entrou na sala de reuniões, Marcelo já estava sentado à mesa, com uma expressão estranha, aquela cara de quem quer conversar, mas com veneno na ponta da língua. A gente precisa conversar, ele disse direto. André sentou, já prevendo dor de cabeça. Fala. Eu tô sabendo que você tá insistindo nesse relacionamento com a garota do buffet. A Maria tem nome. E sim, eu tô. Então você vai colocar todo o nosso negócio em risco por causa de uma paixonite? André encarou o irmão. Você acha que minha vida pessoal afeta a empresa? Quando ela vira escândalo na internet, sim. Quando ela vira meme, sim. Quando investidores começam a se perguntar se você tá com a cabeça no lugar, sim. Você tá falando por preocupação com a empresa ou porque ela te incomoda? Marcelo deu uma risada debochada. Eu tô falando porque você parece esquecer que a nossa família tem uma imagem a zelar. E se você continuar com essa garota, eu vou precisar intervir. Intervir como? Marcelo se levantou, puxou uma pasta da bolsa dele, colocou na mesa e empurrou pro lado de André. Isso aqui é uma petição. Eu tô entrando com uma medida legal para assumir o controle majoritário da empresa. E eu vou alegar instabilidade emocional da sua parte. E vou usar tudo o que aconteceu nas últimas semanas como base. André ficou parado, só olhando o irmão como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você vai me tirar da empresa por causa da Maria? Eu vou te tirar porque você tá agindo feito um moleque apaixonado. E isso custa caro pra gente. Enquanto você gasta energia defendendo uma funcionária, eu tô aqui cuidando de contratos, clientes, reuniões que você anda faltando. Você tá fazendo isso por puro medo de perder o que sempre quis controlar sozinho. Marcelo bateu com a mão na mesa. Eu tô fazendo isso porque você é um risco. E se não sair por bem, vai sair na marra. A reunião terminou assim, sem gritos, mas com uma tensão que dava pra cortar com faca. André saiu da sala com a cabeça fervendo. Não era só a ameaça de perder o cargo, era a traição. Era saber que o próprio irmão, sangue do sangue, estava disposto a derrubá-lo só para manter o controle. Pegou o carro e foi direto pro mercadinho, mas o caminho inteiro parecia que o mundo tinha ficado mais pesado. Chegou lá, entrou sem fazer barulho e viu Maria no caixa, com uniforme vermelho e crachá no peito. Ela estava sorrindo para uma senhora que passava compras. Linda, simples, tranquila no meio do caos. Quando ela viu ele, abriu um sorriso, mas logo percebeu que tinha algo errado. André se aproximou e esperou ela terminar de atender. Depois, os dois saíram rapidinho pela porta dos fundos, e ela perguntou: o que aconteceu? Marcelo. Ela já entendeu pelo tom. O que ele fez? Disse que vai me tirar da empresa. Vai alegar que eu tô desequilibrado por causa de tudo isso. Vai usar a nossa relação como argumento para me passar a perna. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. O rosto dela mudou. Você vai mesmo perder tudo por minha causa? André olhou nos olhos dela. Não é por sua causa. É porque ele já queria fazer isso. Você só virou a desculpa. Mas eu não quero ser essa desculpa. Eu sei. E também não quero que você ache que tem culpa. Porque não tem. Mas eu me sinto culpada. Ele segurou as mãos dela. Você é a única parte disso tudo que vale a pena. Ela olhou para ele, sentindo um misto de medo, carinho
e desespero. Porque quando a coisa fica séria, vem junto a dúvida. Vale mesmo a pena tanto sacrifício? E se ele conseguir? E se você perder tudo? Então eu começo de novo, com você. Mas eu não volto para um lugar onde preciso esconder quem eu sou só para agradar os outros. Maria respirou fundo. Ele também. Ficaram ali parados por alguns minutos, até o gerente do mercadinho chamar ela de volta. Ela apertou a mão dele uma última vez e voltou para o caixa. André entrou no carro e ficou lá, olhando o volante. E naquele momento, percebeu que o maior obstáculo não era a sociedade, nem o dinheiro, nem a família. Era o medo, e que se não enfrentasse agora, nunca mais ia ter coragem de viver o que sentia de verdade. Naquela noite, depois do turno no mercadinho, Maria chegou em casa com os ombros pesando. Nem era o cansaço físico, era o mental. O que mais doía era ver tudo desmoronando de novo. Dessa vez, diferente das outras, ela não estava sendo atacada pela cidade, por jornalista sem caráter ou por mulher mimada. Dessa vez era outra coisa. Era o preço de estar ao lado de André. A mãe dela estava na sala vendo novela, mas desligou a TV assim que viu o estado da filha. Aconteceu alguma coisa? Maria sentou no sofá e contou tudo. Do jeito que ele falou, da ameaça do irmão, da possibilidade real dele perder tudo. Ele pode ser tirado da empresa? Pode. O irmão dele tem poder para isso. E por sua causa? Não por minha causa, mãe. Por causa dele. Mas ele vai usar meu nome como justificativa. Vai dizer que ele tá desequilibrado por estar comigo. A mãe ficou em silêncio. Depois, perguntou. E você ama esse homem? Maria demorou para responder. Eu amo. Mas eu não quero ser a razão de ninguém perder a vida que construiu. A mãe segurou a mão dela com força. Filha, a gente não pode controlar o que os outros fazem. A gente só pode decidir como a gente quer viver. Se ele quer estar com você, não é você que tá tirando nada dele. É ele que tá escolhendo o que vale mais. Maria assentiu, mas não falou nada. Foi pro quarto com a cabeça girando. Sentou, na beira da cama, pegou o celular e ficou encarando o número de André. Não sabia se ligava. Não sabia se tinha o direito de continuar. Deitou, olhou pro teto. Pensou em tudo o que já tinha passado até ali. As humilhações, as mentiras, o medo, o abandono. Mas também lembrou do primeiro olhar, do café na padaria, do bilhete com o broche da andorinha, da forma como ele dizia que ela era a única coisa verdadeira naquele mundo todo. Fechou os olhos. Acordou no dia seguinte com uma decisão tomada. Não falou com ninguém. Pegou a bolsa, saiu de casa e foi direto para a rodoviária. Comprou 2 passagens para uma cidade do interior onde morava uma prima distante que sempre oferecia ajuda. Maria nunca quis depender de ninguém, mas agora era diferente. Não era fraqueza, era necessidade de respirar. Precisava sair do olho do furacão. Ligou para o gerente do mercadinho, pediu para sair, disse que era questão pessoal. Ele entendeu. Disse que se precisasse voltar, a porta estava aberta. Ela agradeceu, desligou. Chegando em casa, contou para a mãe. A senhora, que sempre tentou manter a calma, quase chorou. Você tá fugindo? Não. Eu tô me afastando. Tem coisa que a gente precisa viver em silêncio. Tem escolhas que precisam de tempo. Eu não quero ser desculpa pra guerra entre irmãos, mãe. E muito menos quero ver alguém que eu amo sendo esmagado por causa de mim. E o André? Maria engoliu seco. Eu vou deixar uma carta. Ela escreveu naquela mesma tarde. Papel, simples, letra firme. Foi direto ao ponto. André, quando você me conheceu, eu tava só tentando sobreviver. Você apareceu como uma luz num momento escuro. E tudo o que veio depois me mostrou que amor de verdade existe. Mas também me mostrou que o mundo cobra, caro quando 2 pessoas de realidades diferentes tentam ficar juntas. Eu não tô desistindo da gente. Eu tô protegendo o que ainda existe. Porque se eu ficar, você vai lutar por mim até o fim. E vai se machucar por mim. Vai perder o que construiu. E eu não posso viver com isso.
Então eu vou dar um passo pro lado. Não para fugir, mas para dar espaço. Se for pra gente voltar a se encontrar, vai ser no tempo certo. Sem medo, sem batalha, sem guerra. Obrigada por tudo. Maria dobrou a carta, colocou num envelope e pediu para a colega do mercadinho entregar na portaria da empresa de André. Disse que era importante. E pediu para não avisarem nada. Só entregar. No fim da tarde, com 2 mochilas, um casaco no braço e a mãe do lado, Maria entrou no ônibus. Olhou pela janela, viu a cidade passando, os prédios, os postes, tudo o que fez parte da fase mais intensa da vida dela. Não sabia quanto tempo ia ficar fora. Não sabia se um dia voltaria. Mas tinha certeza de uma coisa. Precisava se reconstruir. Longe da bagunça, longe das acusações, longe até do amor. Porque às vezes, a única maneira de salvar o que é verdadeiro é soltando por um tempo. André recebeu a carta de Maria numa tarde qualquer, do nada, sem aviso. O envelope foi deixado na recepção da empresa, e a funcionária só disse que foi uma moça do mercadinho quem entregou. Ele reconheceu a letra, no mesmo instante. O coração acelerou antes mesmo de abrir. Subiu direto para o escritório, fechou a porta e leu cada palavra como se estivesse ouvindo a voz dela. Quando terminou, ficou parado, sem chão, com raiva, tristeza e um aperto no peito que ele nunca tinha sentido daquele jeito. Ela tinha ido embora. Tinha escolhido se afastar, se esconder, desaparecer da história. E mesmo entendendo os motivos, aquilo doía como se tivessem arrancado algo de dentro dele. Naquela noite, não dormiu. Andou pela casa, releu a carta, tentou ligar para o número dela, fora de área. Procurou em redes sociais, nada. Tentou falar com o mercadinho, mas ninguém tinha o endereço exato da nova cidade. Era como se ela tivesse se apagado de propósito. Na manhã seguinte, André não foi trabalhar. Passou o dia inteiro no escritório de casa, relendo documentos, tentando reorganizar a cabeça, mas nada funcionava. Até que uma lembrança o pegou de jeito. O irmão, Marcelo, jogando aquela pasta em cima da mesa, cheio de raiva, falando que ia tirá-lo da empresa. Aquilo voltou como um soco no estômago. E então uma pergunta simples bateu. Por que tanta urgência em tirá-lo da presidência? Foi aí que a ficha começou a cair. André ligou para Fernanda, uma ex-contadora da empresa que tinha saído meses, antes de forma misteriosa. Eles se encontraram num café discreto. Ela parecia nervosa, olhava para os lados, mas topou falar. O Marcelo estava fazendo movimentações estranhas com o dinheiro da empresa, André. Eu avisei. Ele não gostou. Me forçou a sair. Como assim movimentações? Dinheiro indo para contas de empresas que só existem no papel. Valores altos. E sempre nos contratos onde você não assinava diretamente. André gelou. Você tem isso? Ela puxou um pendrive da bolsa e colocou em cima da mesa. Eu guardei, porque sabia que um dia ia precisar. E porque você sempre me tratou certo, mesmo quando o Marcelo me fazia parecer louca. Na mesma hora, André ligou para o advogado. Em menos de 24 horas tinham provas de desvio, de verba, fraude contratual e lavagem de dinheiro. Tudo nas mãos do irmão. Tudo feito enquanto ele estava distraído com a própria vida pessoal. O plano era claro agora. Marcelo usou o escândalo com Maria como cortina de fumaça para tentar tomar o controle antes que André descobrisse a sujeira. Com tudo em mãos, André marcou uma reunião com o conselho da empresa. Foi numa manhã tensa. Marcelo entrou na sala com aquela cara confiante de sempre, mas assim que viu os documentos em cima da mesa, ficou pálido. André ficou de pé. Não gritou. Não bateu na mesa. Só falou com firmeza. Enquanto você tentava derrubar minha imagem por causa da Maria, você roubava a empresa do nosso pai. Marcelo tentou negar, mas os dados eram claros. Transferências, contratos falsos, empresas de fachada. Estava tudo lá, e não dava mais para fingir. O conselho decidiu pelo afastamento imediato dele, abertura de auditoria interna e denúncia criminal.
Marcelo saiu escoltado do prédio. André ficou ali, em pé, respirando fundo. Sentindo raiva, sim, mas também um alívio estranho. Era como se ele tivesse vencido uma batalha silenciosa que nem sabia que estava lutando há tanto tempo. Naquele mesmo dia, ele voltou para casa, sentou no sofá e pegou a carta de Maria de novo. Leu mais uma vez, mas agora com outra cabeça. Agora ele sabia que o problema nunca foi ela. Ela só apareceu no meio de um plano sujo e teve que pagar por uma guerra que nem era dela. E isso doía mais que tudo. Decidiu que ia atrás dela. Fez ligações. Falou com a colega do mercadinho que tinha entregue o envelope. Depois de insistir muito, conseguiu o nome da cidade. Era pequena, no interior. Pegou o carro no mesmo dia e caiu na estrada. Chegou já de noite, cansado, mas com o coração acelerado. Perguntou numa padaria, depois numa farmácia, até que uma atendente reconheceu a descrição da Maria e apontou a direção de uma kitnet onde moravam 2 moças, mãe e filha, que tinham se mudado há pouco tempo. Quando ele chegou, bateu na porta e esperou. A mãe de Maria atendeu. André... Oi, dona Lourdes. Eu vim ver a Maria. Entra. Ela tá lá dentro. Ele entrou. A casa era simples, mas acolhedora. Cheirava a bolo e café, como toda casa de interior deveria cheirar. Maria saiu do quarto devagar, com o cabelo preso e uma camiseta larga. Parou quando viu ele. O que você tá fazendo aqui? Vim te buscar. Eu não pedi pra você vir. Mas eu vim mesmo assim, porque agora eu sei o que realmente estava acontecendo. E sei também que você foi a única pessoa que nunca mentiu pra mim. Ela ficou em silêncio. O Marcelo tentou me derrubar para esconder que estava roubando a empresa. Você virou a desculpa perfeita, mas agora tudo veio à tona. Ele tá fora, e eu tô limpo. Só faltava isso, limpar meu coração também. E eu só consigo fazer isso com você por perto. Ela deu um passo para frente, ainda em dúvida. Eu fui embora para te proteger, e eu vim para provar que você não precisa fugir. De mais nada, ela respirou fundo. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora, ele sorriu. Agora a gente decide junto o que fazer com tudo isso. Ela olhou para ele por um tempo sem falar nada. Depois andou até ele, devagar, e o abraçou. Forte, como quem volta para casa depois de muito tempo. A cidade estava empolvorosa. As redes sociais estavam bombando com boatos de que a empresa Valente faria uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã para clarear informações sobre mudanças internas. Isso bastou para encher o auditório da sede principal. Jornalistas, investidores, funcionários antigos, curiosos. Até gente que nunca tinha pisado lá apareceu só para ver o circo pegar fogo. Todo mundo queria saber o que ia sair da boca de André Valente, agora que o irmão tinha sido afastado. A assessora dele, nervosa, perguntou várias vezes se ele tinha certeza de que queria fazer aquilo ao vivo. Ele confirmou com a cabeça, sem hesitar. Tava calmo, mas com o olhar firme. Aquele tipo de tranquilidade que só quem sofreu demais e não tem mais nada a perder consegue ter. Às 10 horas em ponto, ele subiu no palco simples, microfone preso na camisa, uma garrafa d'água do lado. O barulho foi diminuindo aos poucos até virar silêncio total. Ele olhou para frente, viu as câmeras, os flashes, e começou. Bom dia. A voz saiu firme, do jeito que precisava. Ninguém piscava. Eu tô aqui hoje para fazer o que eu devia, ter feito há muito tempo. Falar a verdade. Um burburinho leve começou, mas ele continuou. Nos últimos meses, meu nome foi envolvido em escândalos, fofocas, mentiras e acusações. Primeiro disseram que eu estava desequilibrado. Depois inventaram histórias sobre uma pessoa que, até hoje, foi a única que me olhou nos olhos sem querer nada em troca. A imagem de Maria veio na cabeça dele. Ele respirou fundo. Enquanto a cidade falava dela, o verdadeiro problema estava dentro da minha própria casa. Enquanto apontavam para mim por estar me aproximando de alguém fora do padrão, o meu irmão desviava dinheiro da empresa que meu pai construiu com as próprias mãos.
Alguém lá no fundo soltou um "nossa" abafado. Sim, eu fui traído. Sim, fui feito de bobo. Mas isso não me envergonha. O que me envergonharia seria continuar quieto só para manter uma imagem limpa para quem só sabe julgar. Os jornalistas começaram a anotar freneticamente. Alguns levantaram para gravar demais. Perto. O Marcelo vai responder na justiça. As provas estão aqui. Ele tentou me tirar da presidência alegando que eu não estava apto. Disse que eu estava apaixonado demais para pensar com clareza. Mas a verdade é que ele era desesperado para esconder o rombo que ele mesmo causou. André pegou a pasta com os documentos e levantou, mostrando para a câmera. O conselho decidiu afastá-lo. E não só isso. O nome dele vai ser retirado de todas as divisões da empresa. E a partir de agora, o dinheiro que ele desviou vai ser usado para apoiar 2 projetos sociais. Um deles vai treinar mulheres em situação de vulnerabilidade para entrar no mercado de trabalho. O outro vai oferecer apoio psicológico gratuito para vítimas de difamação online. Mais murmúrios. Alguns bateram palmas. Outros olharam para o lado, sem saber como reagir. Eu cansei de fingir que vivo num mundo onde tudo é aparência. Eu cansei de tentar agradar quem me quer calado, distante, fingindo ser algo que nunca fui. E eu cansei de me calar diante da injustiça com quem eu amo. A câmera focou nele. Os olhos de André brilhavam, mas ele não chorava. Tava firme. A Maria Aparecida da Silva não fez nada além de existir com dignidade. E por isso foi julgada, perseguida, humilhada. Eu deixei que isso acontecesse. E eu me arrependo todos os dias por ter demorado tanto para fazer isso aqui. Ele deu um passo à frente. Mas hoje eu tô aqui, em público, para pedir desculpas e para dizer que eu escolho ela. Com tudo o que vem junto, eu escolho viver do lado de alguém que me faz sentir inteiro. E não importa mais quem goste ou não. O silêncio que tomou conta do lugar era diferente. Era de respeito. Essa empresa vai continuar crescendo, sim. Mas agora vai crescer com verdade. Com gente real. E com um compromisso claro. Nunca mais fingir que tá tudo bem quando não tá. Ele encerrou com um simples obrigado e desceu do palco sob aplausos. Alguns dos funcionários antigos choraram. Jornalistas tentavam se empurrar para fazer perguntas, mas ele não respondeu. Só passou direto, saiu pela porta lateral e entrou no carro. Lá dentro fechou os olhos e soltou o ar. Era como se um peso tivesse saído do corpo. Do outro lado da cidade, numa casa simples no interior, Maria assistia tudo pela TV. Sozinha, com o controle na mão, sem piscar. Quando viu ele dizer que escolhia ela, apertou o controle contra o peito e fechou os olhos. Não chorou. Só ficou ali, absorvendo aquilo. A verdade dita em voz alta, para todo mundo ouvir. Agora, pela primeira vez, o mundo inteiro sabia. Sem dúvidas. Sem suposições. Sem meias palavras. Ele escolheu ela. E disse isso para todo mundo ver. 2 dias depois da coletiva, Maria ainda estava tentando entender tudo o que tinha visto. A televisão reprisava os trechos do discurso do André quase de hora em hora. Os sites continuavam publicando análises e reações. Mas ela não queria saber de ninguém. Queria silêncio. E tempo. Era muita coisa para digerir. Tudo o que ela achava que jamais ia acontecer. Aconteceu. Ele falou. Em público. Sem rodeio. Sem se esconder. Por ela. Mesmo assim, ela não ligou. Nem mandou mensagem. Não porque não queria, mas porque precisava ter certeza. Queria saber se ele ainda era o mesmo de quando olhou para ela pela primeira vez naquela noite cheia de gente falsa, ou se tudo tinha virado uma loucura bonita que ia passar. Na tarde do 3º dia, Maria estava saindo do mercado da cidade com 2 sacolas na mão e o sol batendo no rosto, quando viu um carro estacionado do outro lado da rua. Era preto, discreto, mas ela reconheceu na hora. O coração acelerou. Ele desceu devagar, com a camisa dobrada até o cotovelo, o rosto sério, mas com um brilho nos olhos que não tinha da última vez. Ela ficou parada. Por um segundo pensou em voltar, mas o corpo ficou ali, firme,
como se algo dentro dela soubesse que a hora tinha chegado. André atravessou a rua como quem não tinha pressa, mas por dentro era só nervo. O coração batia tão alto que parecia que o mundo podia ouvir. Quando parou na frente dela, os dois ficaram em silêncio por uns 3 segundos longos. Aqueles segundos que ninguém sabe o que dizer, porque tudo já foi dito. Só falta encarar. Oi, ele disse com um meio sorriso, como se tivesse voltado no tempo. Oi, ela respondeu firme. Eu vim porque eu não sabia mais como ficar longe sabendo que você estava aqui. E porque eu queria te dizer tudo aquilo olhando nos seus olhos. Você não precisava. Precisava sim. Eu deixei você sozinha, Maria. E você teve que ir embora para não me ver sendo esmagado por um irmão covarde. Você foi embora por amor. E eu fiquei. Mas agora tô aqui. Se você ainda quiser me ver? Ela abaixou os olhos por um instante. As sacolas nas mãos tremiam um pouco. Ela apoiou uma delas no banco da praça e respirou fundo. Eu vi tudo. Na TV. Você falou como ninguém nunca falou por mim. Eu não falei por você. Eu falei por nós. Porque essa história é nossa. E ninguém tem mais o direito de escrever. Por cima. Ela olhou de novo para ele, ainda com aquela expressão misturada de força e insegurança. Tinha medo. Porque o coração dela já tinha sido machucado demais. Mas também tinha esperança. Porque tudo o que ele fez, ninguém nunca tinha feito por ela. E agora, André chegou mais perto, mas ainda com respeito. Agora eu quero te levar para casa, ou para onde você quiser ir. Eu não tenho pressa. Só quero estar com você. Não importa se no centro de uma sala cheia de gente rica ou num mercado do interior. Eu só quero te ver todo dia e saber que a gente tá construindo alguma coisa real. Maria olhou em volta, como quem precisava de um último empurrão da vida. Viu 2 crianças correndo na calçada, um senhor vendendo picolé na bicicleta e um casal se abraçando no banco da praça. Tudo normal, tudo simples, e tudo tão verdadeiro quanto o que ela tinha com ele. Eu ainda tô com medo, sabia? Eu também tô, mas o medo não vai mandar na gente. Não mais. Ela deu um passo à frente, depois mais um. Parou na frente dele, olhou nos olhos e disse: se a gente for fazer isso, vai ser devagar, sem promessa bonita, sem acelerar. Vai ser no seu tempo. Eu só quero estar perto. Ela esticou a mão, devagar, como quem testa a temperatura da água antes de entrar. Ele segurou, com calma, sem aperto, sem pressa, mas com firmeza. E foi assim, no meio da rua de uma cidade pequena, com sacolas de supermercado e o sol de fim de tarde batendo no rosto, que eles se reencontraram. Sem plateia, sem roupa de festa, sem maquiagem. Só os dois. Como sempre devia ter sido. Ela olhou para ele e sorriu. Tá com fome? Tô. De comida e de paz. Então vamos. A casa é simples, mas tem café passado e pão de ontem na frigideira. Parece perfeito. E eles foram andando devagar. Mão dada. Passo sincronizado. Como se a vida finalmente tivesse tirado os obstáculos do caminho e só dissesse: agora vai. 2 meses se passaram desde o reencontro. Maria voltou para a cidade com calma, sem fazer alarde. Não teve anúncio, não teve foto postada, nem gente batendo palma. Ela só voltou. Alugou um apartamento pequeno com a mãe, num bairro tranquilo. Voltou a trabalhar. Agora como atendente, numa loja de produtos naturais. E tava bem. Pela primeira vez, tava bem de verdade. Não porque tudo tinha dado certo, mas porque ela finalmente estava no controle da própria história. André respeitou o tempo dela como prometeu. Ligava às vezes só para saber se ela precisava de alguma coisa. Passava na porta da loja no fim do expediente. Perguntava se podia acompanhá-la até em casa. E nunca insistia. Só aparecia, sorria e perguntava: hoje sim ou hoje não? Às vezes era sim, às vezes era não. E tava tudo certo. Eles não voltaram a se beijar logo. Nem dormiram juntos, nem fizeram planos mirabolantes. O amor, ali, não era barulhento.
Era aquele tipo de coisa que vai se ajeitando por dentro, até caber nos dois sem apertar ninguém. Uma noite, eles estavam sentados na varanda do apartamento dela. A mãe dormia no quarto. A rua estava silenciosa. Os dois dividiam uma panela de pipoca e um cobertor fino. André olhou para Maria e disse: "A gente já passou por tudo, né?" Ela riu de leve. "Nem tudo. Mas o que passou já dá para escrever. Um livro. Se desse para voltar no tempo, você faria tudo igual?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu teria falado com você naquela noite da festa, mesmo sem ter deixado a taça cair. E eu teria dançado com você, mesmo odiando dançar." Ficaram rindo baixo. "Eu tenho uma proposta." Ele disse, mexendo no bolso da calça. Ela franziu a testa, achando que era brincadeira. Mas então ele tirou uma caixinha preta pequena e colocou no colo dela. Maria olhou. Ficou paralisada por uns segundos. "Calma. Não é o que você tá pensando." Ele disse rindo. "Quer dizer, mais ou menos." Ela abriu a caixinha. Dentro não tinha anel. Tinha uma correntinha de prata simples, com um pingente redondo e pequeno. Gravado nele, com letra fina, estava escrito: "Escolha. Isso é para te lembrar." Ele continuou: "Que tudo o que a gente viveu só valeu a pena porque foi você quem escolheu. Ninguém te puxou. Ninguém te comprou. Ninguém te forçou. E se hoje a gente tá aqui, é porque você quis. E eu também." Maria pegou o pingente com cuidado. Os olhos cheios d'água, mas o rosto sereno. "Eu já tive tanto da minha vida. Decidida pelos outros, André. Quando minha mãe ficou doente, tive que largar estudo. Quando falaram de mim na internet, eu tive que me calar para não piorar. Até quando me apaixonei por você, precisei ir embora para não te prejudicar. Mas agora eu posso decidir de verdade. E eu escolho isso." A gente, ele se aproximou e a abraçou. Um abraço lento, apertado, como quem diz: "Eu tô aqui, de verdade. Sem anel, sem joelhos dobrados, sem flashes. Só escolha." Nos dias seguintes, a vida seguiu simples. Ela acordava cedo, cuidava da mãe, ia trabalhar, voltava, fazia janta. Ele dividia os dias entre a empresa, os projetos sociais que criou depois do escândalo com o irmão e as visitas tranquilas às quintas-feiras, quando levava pão de queijo e café fresco para o fim de tarde. Eles moravam em casas separadas, por enquanto. Ela disse que queria construir tudo devagar. Queria morar com ele, sim, mas no tempo dela. Queria trabalhar, ter o próprio dinheiro, fazer o próprio mercado. E ele entendia. Mais do que isso, admirava. O amor deles era diferente. Não tinha pressa nem pressão. Era um amor de gente grande, de quem já viu a pior parte do mundo e mesmo assim escolheu ficar. No aniversário dela, ele apareceu na loja. Esperou ela sair do caixa, pegou a mão dela e perguntou: "Agora pode ser anel?" Ela riu. "Ainda não. Mas a pipoca hoje é por minha. Conta." E foi assim. Sem final explosivo, sem vestido branco, sem festa de 1000 convidados, mas com a certeza de que, às vezes, o maior amor não é aquele que começa com paixão. É o que começa com respeito e se mantém com escolha. Todos os dias.